CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Iniciaremos com a leitura do Evangelho e daremos continuidade ao estudo do livro No Mundo Maior, do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Capítulo 23, Estranha Moral. Abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Aquele que houver deixado, por meu nome, sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. Mateus. Mestre Jesus, rogamos a tua assistência e o teu amparo para o estudo desta noite. Que em teu nome possamos invocar os benfeitores que dirigem a nossa casa de amor, o altivo, com a coluna de espíritos que nos sustenta, para a nossa segurança. Em nome desses irmãos, Senhor, em nome do nosso Chico, do André Luiz, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem. Esse capítulo 23, Estranha Moral, abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos, que é o item 4 que nós lemos, o que Jesus está querendo dizer? Que a gente deve priorizar o que é do espírito, né? A gente tem a família é importante, mas a gente também tem que cuidar do que é da alma. É saber dividir o nosso tempo, saber se organizar para poder estudar e trabalhar. Nós teremos algumas mudanças de horário para quem nos ouve de casa. Então, o horário na segunda-feira, nós já falamos cedo, mas quem nos acompanha também nos estudos das obras de Leon Denis, na próxima semana, segunda-feira, será de 9h40 às 10h40. Somente as obras de Leon Denis, que foi feito hoje, sempre foi feito às 14 horas. Mudaremos para às 9h40. Então vamos lá. No Mundo Maior. Passamos para o capítulo 4, intitulado Estudando o Cérebro. Semana passada a gente viu lá o consciente, o subconsciente e o superconsciente. E eu sugeri que nós lêssemos direto, lembram? O capítulo 3. Agora depende de vocês. Continuo no capítulo 4 ou vocês querem que eu leia direto o capítulo 3? Olha, então vamos fazer uma votação. O Diogo quer o 4. Quem quer o 3, levanta o braço, por favor. 1, 2, 3, 4. 4-3, você vai ouvir o 3, Diogo. E ficou um em cima do muro ali. Por você era o 4. Então, seria muito bom o 4, mas eu vou ter que ler, tá? Direto, eu não vou parar para dar tempo de eu ler nesses 50 minutos, temos 45 minutos, para eu ler algumas páginas. Então ele diz o seguinte no capítulo 3, a casa mental.
retomando a companhia de Calderaro na manhã luminosa, absorvia-me o propósito de enriquecer noções pertinentes às manifestações da vida próxima à esfera física. Admitido a colônia espiritual que me recebera com extremo carinho, conhecia de perto alguns instrutores e fiéis operários do bem. Inquestionavelmente, vivíamos todos em intenso trabalho, com escassas horas reservadas a excursões de entretenimento. Demais, fruíamos ambiente de felicidade e alegria a favorecer-nos a marcha evolutiva. Nossos templos constituíam por si sós abençoados núcleos de conforto e de revigoramento. Nas associações culturais e artísticas encontrávamos a continuidade da existência terrestre, enriquecida, porém, de múltiplos elementos educativos. O campo social regurgitava de oportunidades maravilhosas para a aquisição de inestimáveis afeições. Os lares em que situávamos o serviço diuturno erguiam-se entre jardins encantadores, quais ninhos tépidos e venturosos em frondes perfumadas e tranquilas. Então essa é a vida lá em nosso lar, né? No local que eles estavam. Não. Vamos lá. Não nos faltavam determinações e deveres, ordem e disciplina. Entretanto, a serenidade era nosso clima e a paz nossa dádiva de cada dia. Aqui eu tenho que dar uma parada para dizer que nada se faz sem ordem, na vida nada se faz sem disciplina, correto? Temos que ter ordem e disciplina. E a nossa casa não é diferente. Arremessara-nos à morte a atmosfera estranha à luta física. A primeira sensação fora o choque. Empolgara-nos o imprevisto. Continuávamos vivendo apenas sem a máquina fisiológica, mas as novas condições de existência não significavam subtração da oportunidade de evolver. Os motivos de competição benéfica, as possibilidades de crescimento espiritual haviam lucrado infinitamente. Podíamos recorrer aos poderes superiores, entreter relações edificantes, tecer esperanças e sonhos de amor, projetar experiências mais elevadas no setor reencarnacionista, aprimorando-nos no trabalho e no estudo e dilatando a capacidade de servir. Em suma, a passagem pelo sepulcro conduzira-nos a uma vida melhor. Mas e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte, permanecendo apegados à crosta da terra? Incalculáveis multidões desse gênero mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento. Apenas possuíam algumas informações primárias da vida, exoravam amparo dos espíritos superiores, como as tribos primitivas reclamam o concurso dos homens civilizados. Precisavam de desenvolver faculdades, como as crianças de crescer. Não permaneciam chumbadas à esfera carnal por maldade, senão que se demoravam hesitantes no chão terreno, como os pequeninos descendentes dos homens,
se conchegam ao seio materno. Guardavam da existência apenas a lembrança do campo sensitivo, reclamando a reencarnação quase imediata, quando lhes não era possível a matrícula em nossos educandários de serviço e aprendizados iniciais. Por outro lado, verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitavam-se não longe de nós, depois de haverem transposto as fronteiras do túmulo. Consumiam, por vezes, inúmeros anos entre a revolta e a desesperação, personificando hórridos gênios da sombra, como ocorre nos círculos terrenos com os delinquentes contumazes, segregados da sociedade sadia, mas sempre terminavam a corrida louca, nos desvãos escuros do remorso e do sofrimento, penitenciando-se por fim de suas perversidades. O arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu, razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. Em várias experiências, via-os conturbados e aflitos, assumindo formas desagradáveis ao olhar. Nos casos de obsessão, convertiam-se em recíprocos algozes, ou então em verdugos frios das vítimas encarnadas, quando errantes ou circunscritos aos vales de punição, aterravam sempre pelo espetáculo de dor e de miséria sem limite. No entanto, era forçoso convir eles, os desventurados, e nós outros, que continuávamos trabalhando em ritmo normal, atravessáramos portas idênticas. Talvez, em muitos casos, houvéssemos abandonado o invólucro material sob o assédio de doenças análogas. No entanto, era forçoso convir eles, os desventurados, e nós outros, que continuávamos trabalhando em ritmo normal, atravessáramos portas idênticas. Talvez, em muitos casos, houvéssemos abandonado o invólucro material sob o assédio de doenças análogas. Isto considerando, e por desejar conhecer a divina lei, que não concede paraísos de favor, nem estabelece infernos eternais, confrangia-me o contemplar as imensas fileiras de infortunados. Efetivamente, identificara numerosos deles em câmaras retificadoras, por intermédio de múltiplas instituições de beneficência. Todavia, esses situados na zona de amparo fraterno apresentavam a seu favor sintomas de melhora quanto ao reconhecimento das próprias falhas e aos créditos espirituais de que gozavam, mercê de certas forças intercessoras. Os infelizes a que aludimos provinham, porém, de outras origens. Eram os ignorantes, os revoltados, os perturbadores e os impenitentes, de alma impermeável às advertências edificantes, os enfatuados e os vaidosos dos mais vários matizes, perseverantes no mal, dissipadores da energia anímica em atitudes perversas diante da vida. Meu contato com eles, em diversas ocasiões, fora simples encontro fortuito, sem maior significação para o meu esclarecimento. Por que motivo se demoravam tanto no hemisfério obscuro da incompreensão? Adiavam
deliberadamente a recepção da luz? Não lhes doeria a condição de seres condenados por si mesmos a longas penas? Não experimentariam vergonha pela perda voluntária de tempo? Muita vez surpreendia-me a contemplá-los. Os traços fisionômicos de muitos desses desventurados pareciam monstruoso desenho, provocando ironia e piedade. Que lei regeria a estereotipagem de suas formas? Ter-os-ia olvidado a Mãe Natureza, pródiga de bênçãos em todos os planos? Ou recebiam eles esses traços de apresentação pessoal como castigo imposto por superiores desígnios? Tais interrogações que me afervilhavam o cérebro me impunham aflito por viver a possibilidade que me oferecia. Aproximei-me de Calderaro naquela manhã, sedento de saber. Expus-lhe minhas indagações íntimas, relatei-lhe aos ouvidos tolerantes minha expectativa ansiosa, longamente sofreada. Pretendia conhecer os que se entretinham na maldade, no crime, na inconformação. Meu amigo escutou calmo, sorriu benevolamente e começou por esclarecer. Antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito. Para transformarmos-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Ante minha perplexidade, acrescentou o fraternal: entendeste? Estas definições, em verdade, não são minhas. Aprendemo-las do Cristo, em seu trato divino, com a nossa posição de inferioridade na crosta terrestre. Julguei que o instrutor se estendesse em longa exposição verbalista relativa ao assunto, trazendo referências preciosas e comentando experiências pessoais. Nada disso. Calderaro informou-me simplesmente: a cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância e manifestações primárias ou da obnubilação da razão nos estados de aviltamento do ser. Nosso interesse no socorro à mente desequilibrada é analisar este último aspecto da sombra que pesa sobre as almas. Assim sendo, faz-se mister saberes alguma coisa da loucura no âmbito da civilização. Para isto, convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado e do homem desencarnado em posição desarmônica, por situarmos aí o órgão de manifestação da atividade espiritual. Desejaria continuar ouvindo-o nas explicações claras e convincentes a lhe fluírem dos lábios, mas Calderaro silenciou para afirmar, passados alguns instantes: não disponho de muito tempo para discretear de matéria estranha aos meus serviços. Todavia, lidaremos juntos, convictos de que, trabalhando nas boas obras, aprenderemos sempre a ciência da elevação. Sorriu fraternal e rematou: o verbo gasto em serviços do bem é cimento divino para realizações imorredoras. Conversaremos, pois, servindo aos nossos semelhantes de modo substancial, e nosso lucro será crescente. Calei-me edificado. Daí a minutos,
Acompanhando-o, penetrei vasto hospital, detendo-nos diante do leito de certo enfermo que o assistente deveria socorrer. Abatido e pálido, mantinha-se ele unido à deplorável entidade de nosso plano, em míseras condições de inferioridade e sofrimento. O doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão de nervos, sem perceber, com os olhos físicos, a presença do companheiro de sinistro aspecto. Pareciam visceralmente jungidos um ao outro, tal a abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam, desde o tórax à cabeça, pelo que se me afiguravam dois prisioneiros de uma rede fluídica. Pensamentos de um deles com certeza viveriam no cérebro do outro. Comoções e sentimentos seriam permutados entre ambos com matemática precisão. Espiritualmente estariam de contínuo perfeitamente identificados entre si. Observava-lhes admirado o fluxo de comuns vibrações mentais. Dispunha-me a comentar o fenômeno quando Calderaro, percebendo minha intenção, se adiantou recomendando: examina o cérebro de nosso irmão encarnado. Concentrei-me na contemplação do delicado aparelho, centralizando toda a minha capacidade visual, de modo a analisá-lo interiormente. O envoltório craniano, ante meus poderes visuais intensificados, não apresentava resistência. Como reparara de outras vezes, ali estava o complicado departamento da produção mental, semelhando-se a laboratório dos mais complexos e menos acessíveis. As circunvoluções, separadas entre si, reunidas em lóbulos, igualmente distanciados uns dos outros pelas cissuras, davam-me a ideia de um aparelho elétrico quase endevassado pelos homens. Comparando os dois hemisférios, recordei as designações da terminologia clássica e demorei-me longos minutos reparando as especiais disposições dos nervos e as características da substância cinzenta. A voz do meu orientador quebrou o silêncio, exclamando inopinadamente: observa a sinalização. Assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas através das forças radiantes. Descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Nos lóbulos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. O córtex motor, até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. Já dependia alguns minutos na contemplação das células nervosas quando o assistente me aconselhou: examinaste o cérebro do companheiro que ainda se prende ao veículo denso. Observa agora o mesmo órgão do amigo desencarnado que o influencia de modo direto. A entidade que não se dava conta da nossa presença, em virtude do círculo de vibrações grosseiras em que se mantinha, fixava toda a atenção no doente, lembrando a sagacidade de um felino vigiando a presa. Observei-lhe estranha ferida na região torácica e dispunha-me a investigar-lhe a causa, sondando os pulmões,
quando o Calderaro me corrigiu sem afetação. Trataremos da chaga do trabalho de assistência. Concentra as possibilidades da visão no cérebro. Decorrido alguns momentos, concluí que, a configuração das peças e o ritmo vibratório tinham sob os olhos dois cérebros quase idênticos. Diferia o campo mental do desencarnado, revelando alguma superioridade no terreno da substância, que no corpo perispiritual era mais leve e menos obscura. Tive a impressão de que, se lavássemos por dentro o cérebro do amigo estirado no leito, escoimando-o de certos corpúsculos mais pesados, seria ele quase igual em essência ao da entidade que eu mantinha sob exame. As divisões luminosas, porém, eram em tudo análogas, mas tudo nos lóbulos frontais, menos luz no córtex motor e quase nenhuma na medula espinhal, onde as irradiações se faziam difusas e opacas. Está dando para entender, não está? Com a explicação da semana passada. Ou vocês querem que eu pare em algum momento? É só vocês me pararem, tá? Tá dando para acompanhar? Tá dormindo, Carlos? Ainda não? A minha voz é sonífera. Interrompi o estudo comparativo depois de acurada perquirição e fixei Calderaro em silenciosa interrogativa. O prestimoso mentor argumentou solidente. Eu está me dando sono. Mas nós lemos bem, estudamos bem isso aqui, né? Dissecamos em 4 aulas. Então a leitura está dando uma visão geral do panorama aqui em estudo. Depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Aqui aprendemos que o organismo perispirítico, que nos condiciona em matéria mais leve e mais plástica, após o sepulcro é fruto igualmente do processo evolutivo. Não somos criações milagrosas, destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do Eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida de consciência que reside no cristal, a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo libertatório. As árvores, que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pela carícia da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumbrarão suor por muito tempo a aprimorá-lo. Assim também a individualidade. Somos criação do Autor Divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre Ele e nós, os seus filhos.
O mentor silenciou por instantes, sem que me acudisse ânimo suficiente para trazer qualquer comentário aos seus elevados conceitos. Logo após indicou-me a medula espinhal e continuou: creio ociosa qualquer alusão aos trabalhos primordiais do nosso longo drama de vida evolutiva. Desde a ameba na tépida água do mar até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente. Para adquirir movimento e músculos, faculdades e raciocínios, experimentamos a vida e por ela fomos experimentados milhares de anos. As páginas da sabedoria hinduísta são escritos de ontem e a boa nova de Jesus Cristo é matéria de hoje, comparadas aos milênios vividos por nós na jornada progressiva. Então nós passamos por toda essa fase, né? Da ameba até aqui. Depois de fazer com a destra significativo gesto, prosseguiu: no sistema nervoso temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. É ali que a gente acessa na regressão de memória. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que serve a nossa mente para manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo, no nosso modo de ser. Nos planos dos lóbulos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Os esclarecimentos singelos e admiráveis empolgavam-me. Calderaro era educador da mais elevada estirpe, ensinava sem cansar, sabia conduzir o aprendiz a conhecimentos profundos sem nenhum sacrifício da parte do aluno. Apreciava-lhe eu a nobreza quando prosseguiu, fim do breve intervalo. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que porém se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se for um castelo de 3 andares. No primeiro situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as iminências que nos cumpre de atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo. No outro, residem o esforço e a vontade. E no último, demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos deste modo nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Verificando-se pausa mais longa, dei curso às ponderações íntimas, segundo o antigo verso de inquirir. As preciosas explicações que ouvira não poderiam ser mais simples nem mais lógicas.
Entretanto, perquiria a mim mesmo o cérebro de um desencarnado. Seria também suscetível de adoecer? Sabia eu que a substância cinzenta no mundo carnal podia ser acometida pelos tumores, pelo amolecimento, pela hemorragia, mas na esfera nova, a que a morte me conduzira, que fenômenos mórbidos assediariam a mente? Calderaro registrou minhas indagações e esclareceu: não discutiremos aqui as moléstias físicas, por propriamente ditas. Quem acompanha como nós, desde muito tempo, o ministério dos psiquiatras verdadeiramente consagrados ao bem do próximo, conhece a saciedade que todos os títulos de gratidão humana permanecem inexpressivos ante o apostolado de um Paul Broca, que identificou a enfermidade do centro da palavra, ou de um Wagner Juarez, que se dedicou à cura da paralisia em perseguição ao espiroqueta da sífilis, até encontrá-lo no recesso da matéria cinzenta, perturbando as zonas motoras. Diante de fenômenos como estes, é compreensível a quebra da harmonia cerebral em consequência de compulsoriamente se arredarem das aglutinações celulares do campo fisiológico os princípios do corpo perispiritual. Essas aglutinações ficam então desordenadas em suas estruturas e atividades normais, qual acontece ao violino incapacitado para a execução perfeita de um trecho melódico, por trazer uma das duas cordas desafinadas. Não devemos nem podemos ignorar as leis que regem os domínios da forma. Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa. Na esfera da ciência humana, isto é caso pacífico. Referimos-nos tão só às manifestações espirituais em sua essência. Indagas se a mente desencarnada pode adoecer? Que pergunta! Cuidas que a maldade deliberada não seja molesta da alma? Que o ódio não constitua morbo terrível? Supões porventura não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação? Embora tenhamos a felicidade de agir num campo mais sutil e mais leve, graças à natureza de nossos pensamentos e aspirações, já distantes das zonas grosseiras da vida que deixamos, não possuímos ainda o cérebro dos anjos. Constitui-nos incessante trabalho a conservação de nossa forma atual, a caminho de conquistas mais alcandoradas. Não podemos descansar nos processos iluminativos. Cumpre-nos purificar sempre, selecionar pendores e joeirar concepções, de molde a não interromper a marcha. Milhões vivem aqui, na posição em que nos achamos, mas outros milhões permanecem na carne ou em nossas linhas mais baixas de evolução, sob o guante de atroz demência. É para esses que devemos cogitar da patologia do espírito, socorrendo os mais infelizes e interferindo fraternal e indiretamente na solução de problemas escabrosos em cujos fios negros se enredam. São doentes em desespero, vítimas de si mesmos, em terrível colheita de espinhos e desilusões. O corpo perispiritual, humano, vaso de nossas manifestações, é por ora a nossa mais alta conquista na terra, no capítulo das formas. Para as almas esclarecidas, já iluminadas de redentora luz, representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna. Ainda não atingindo por nós mesmos,
Para os espíritos vulgares, é a restrição indispensável e justa. Para as consciências culpadas, é a cadeia intraduzível, pois, além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. O gênero de vida de cada um, no invólucro carnal, determina a densidade do organismo perispirítico após a perda do corpo denso. Ora, o cérebro é um instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Por meio dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Percebendo a atenção com que ele seguia os preciosos esclarecimentos, Calderaro sorriu significativamente e perguntou: compreendeste? Indicando os dois sofredores ao nosso lado, prosseguiu: examinamos aqui dois enfermos, um na carne, outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Espiritualmente rolaram no terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, e, entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguerem-se. Caíram, destarte, na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição, de vingança. Em suma, estão loucos, embora o mundo lhes não vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perispiritual. Podiam nascer até com aqueles colados, né? Que chama chefópagos, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer, né? Eu imaginei aqui. Dispunha-me a desfilar longa lista de perguntas alusivas às duas personagens em foco, mas o interlocutor iniciou o serviço de assistência direta e, impondo a destra no lobo frontal esquerdo do doente encarnado, falou-me afável: cala, meu amigo, tuas ansiosas indagações. Acalma-te. No transcurso dos nossos trabalhos, explicar-te-ei quanto estiver ao alcance dos meus conhecimentos. Isso para os estudantes de medicina, né? Poxa. Aí ele vai ver agora o capítulo 4, o cérebro, que é a continuação do estudo aqui do cérebro dos dois. Foi bom, não foi bom? Apesar de... foi muito bom. Como que o Altivo dava essa aula aqui? Eu assisti algumas aulas das obras do André Luiz com ele, do Chico e do André Luiz. Ele lia direto, primeiro ele lia, e depois ele vinha explicando. Nós explicamos aqui em 4 momentos, bem devagar, e hoje nós lemos direto. Agora ele vai continuar ali estudando o cérebro. Question? No question? Hã? A leitura esclareceu bastante. Então vamos terminar o nosso estudo, agradecendo ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, agradecendo ao médico André Luiz, aos guias aqui presentes, ao Altivo, com os espíritos guias da nossa casa, agradecendo a você, Lourdinha, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua compreensão, agradecendo a Jesus Cristo, o nosso Mestre maior, e a Deus nosso Pai, acima de tudo. Em nome desses irmãos queridos,
sempre em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos da noite de hoje, em torno da obra No Mundo Maior. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.